O Centro de Ciência Viva, portanto, que é um museu interativo onde pode explorar diversas áreas das ciências em que o domínio científico impera, nunca, obviamente, esquecendo, e é marca evidente, os elementos patrimoniais e originais que identificam cada um dos espaços que compõem este museu. Também é possível visitar o Museu Mineiro, que era a antiga central elétrica que abasteceu toda a aldeia mineira e, por consequência, todas as infraestruturas associadas à indústria extrativa da pirite, mas também é possível visitar a primeira galeria subterrânea, que foi explorada logo desde 1900, portanto, quando é feita a primeira concessão mineira, que se chama Galeria Mineira Valdemar. E o visitante usufrui de uma visita guiada sempre ao longo de cerca de 2 horas no interior, onde é explorada a geodiversidade, as questões patrimoniais e também a biodiversidade, obviamente, que povoa este tipo de ambientes. Esta foi a primeira abertura a ser feita porque o jazigo é descoberto nesta parte superior, que hoje é constituída por pinhal. Concretamente, em 1882, há um agricultor da região que descobre o jazigo. Portanto, percebe-se que os solos tinham uma coloração vermelho escura, típica da presença de dióxidos de ferro, indiciando então a presença em tempos de zonas ricas em minérios, neste caso pirite. E nessa altura já a mina de Aljustrel explorava pirite, a mina do Canal Caveira também já tinha explorado pirite. O Lousal, estando numa situação intermédia em termos geográficos, teria à partida também aqui um enorme jazigo por explorar. Então em 1900 é feita a primeira concessão mineira. E era por aqui que entravam? Era por aqui que entravam e saíam. Portanto, este era o acesso para a exploração desta primeira galeria, segunda e terceira. Portanto, respectivamente, esta está a 30 metros, a outra a 45 e a terceira a 60 metros de profundidade. A Galeria Mineira Valdemar tem cerca de 300 metros de comprimento. Portanto, esta área visitável compreende uma parte com estas estruturas de madeira que nós estamos a visualizar agora, que são cerca de 170 metros, assim compreendida, e é uma estrutura que visava a proteção dos mineiros, de forma a que não caísse material rochoso e em segurança pudessem transitar aqui por baixo. E esta entivação era colocada pelos entivadores. Foi originalmente, colocada nos anos 30, teve alguma manutenção na década de 60 e um reforço final feito por nós quando se decidiu musealizar, há 3 anos atrás, portanto em 2015, foi quando abriu ao público. Quem se aproxima do Lousal percebe-se logo de frente que há um enorme edifício em ruínas e que é, efetivamente, um dos melhores vestígios da arqueologia industrial mineira. Portanto, o Lousal, não só com esse edifício, que era o antigo edifício de abritagem ou trituração do minério após a chegada à superfície, também se depara com umas torres imponentes na paisagem que se chamam malacates e, portanto, que eram estruturas metálicas que suportavam os elevadores correspondentes ao poço número 1 para a extração do minério e número 2 para a rotatividade do pessoal operário, e aí sim são outros elementos bastante marcantes numa paisagem assumidamente mineira desta região do Alentejo. Aqui estão. Faziam parte dos moinhos britadores, que eram os equipamentos que assentavam em cima daquelas bases muito altas que estão ali na zona central do edifício, e portanto tinham lugar aqui 3 etapas simples. A primeira era uma britagem grosseira de todo o material que as vagonetas traziam, porque em profundidade era, após os rebentamentos, recolhido a pirite e as outras rochas que eram maioritariamente magmáticas e metamórficas, e após tudo estar numa dimensão considerável e que cabia em amostra de mão, havia a passagem então nas telas transportadoras, e nessas telas havia então a tarefa feminina de escolher tudo o que vinha do interior da mina e que não era minério, e todo esse material ia sendo depositado progressivamente ao lado do edifício e que foi constituindo assim a escombreira, que já vamos ver de seguida. E então, por fim, e terceira etapa que decorria aqui dentro, era de novo nos moinhos britadores, passava apenas e só o minério, o concentrado, para ser reduzido a pó. Aqui é a igreja, mesmo à nossa frente. Em frente à igreja é o bairro São Jorge e aquele que se vê lá ao fundo é o bairro dos Quartéis. E não se vê daqui, mas há uns bairros também lá mais ao fundo na paisagem e quando se entra no Lousal mais próximo, que é o bairro Santiago e o bairro da Direção. Pronto, eram 16 bairros que existiam, que por coincidência existiam também 16 pisos de exploração na mina. É uma coisa que é bastante curiosa.
E lá está a Corta Mineira, portanto é toda esta área que conseguimos ver daqui, que compreende estas áreas que hoje estão inundadas por águas, e que lá mais em baixo eu já vos faço referência o porquê naqueles locais e porquê aquela diferença de coloração, mas foi sempre importante deixar tudo isto como estava, uma vez mais para mostrar como foi. Esta rocha com um tom arroxeado chama-se xisto borra de finho. É um xisto que só existe aqui na faixa piritosa ibérica, portanto na província na qual o Lousal se insere, que é uma província metalogenética reconhecida a nível internacional, que em termos geográficos vai aproximadamente desde Grândola até próximo de Sevilha, com uma extensão de cerca de 250 km de comprimento, por cerca de 50 km de largura, onde quase 100 locais estão identificados com exploração, sensivelmente desde o período romano até aos dias de hoje. Nós temos nesta área concentradas águas ácidas, provenientes diretamente da chuva, mas também águas que passam lá por cima pela zona da Escombreira, portanto é aquela elevação que se situa entre os dois malacates, que por gravidade vai caindo e vai incorporando os elementos metálicos e não metálicos que faziam parte da constituição dos minérios, principalmente da pirite. E, portanto, por gravidade, vem juntar-se a esta zona, naquela área de cabeceira, é onde temos as áreas de escorrência a chegar aqui. Por outro lado, também temos, nesta zona em que estreita, se olharmos com atenção, ao fim de algum tempo vamos apercebendo que há aqui um certo alinhamento em que há um borbulhar lento, mas vai surgindo das águas, precisamente na zona da nascente, que circulam em profundidade e que uma vez mais estão em contato com restos de massas de minério e que vão permitir uma vez mais incorporar o enxofre e o ferro, sobretudo, na sua constituição. E como o ferro, na forma mais estável na natureza, é chamado ferro férrico, e por ser um elemento denso, esse elemento vai acumular-se no fundo da lagoa, ou seja, precipita, e vai refletir esta coloração. A pegada mineira que foi deixada foi sempre muito preservada. A Fundação Frederic Welsch, que por sua vez pertence à SAPEC, embora a fundação neste momento já esteja extinta, mas foi a entidade de alavanca para arrancar o projeto Relousal. A fundação foi sempre responsável pela implementação do projeto Relousal, um projeto completamente integrado para reabilitar não só a nível ambiental toda esta aldeia, mas também responsável por requalificar e valorizar o património edificado, ao mesmo tempo que encontrava sempre formas de fixar a população, ao ponto de qualquer visitante que caminhe pela Corta Mineira, portanto que é toda esta vasta área onde se concentram os vestígios da arqueologia industrial mineira, percebe-se de todo o espaço onde outrora abundavam inúmeras rochas que hoje estão em profundidade em substituição do minério, percebe-se a existência de diferentes lagoas, porquê elas estarem precisamente naqueles locais, porquê as diferenças de coloração, porquê aquele espaço estar dotado de um passadiço de madeira e painéis explicativos, precisamente para mostrar e nunca desvirtuar a identidade original do espaço. A maior parte das pessoas fica completamente espantado pelo facto de encontrarem num sítio tão pequeno, ou seja, numa aldeia, tantos locais para visitar. Porque o visitante, quando se aproxima desta área central aqui, onde estão concentrados os edifícios museológicos, onde estão também mais espaços de lazer e de gastronomia, como é a questão do restaurante, do hotel, que também está muito próximo desta zona, percebem-se que efetivamente podem desfrutar de um dia, de um fim de semana ou de mais tempo no Lousal, em que há muito para ver e conhecer, em que há locais precisamente para estar em completo silêncio e em que podem usufruir de uma paisagem distinta, mas relativamente próxima de um outro tipo de turismo, que é, por exemplo, o turismo de praia. Daqui para a minha terra, tudo é caminho e chão, tudo são cravos e rosas, dispostas por minha mão. A ribeira quando enche, vai de pedrinha em pedrinha, o homem que leva a barca, leva-me bem na barquinha, leva o meu bem na barquinha, leva tudo que pertence, vai de pedrinha em pedrinha.
Obrigado.